Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais das fontes half-bridge, aquelas fontes chaveadas que possuem dois transistores MOSFET chaveadores ligados no primário do transformador Chopper, e o primário desse transformador vai ligado em série com um capacitor de poliéster, formando um filtro LC em série. Essa fonte também é chamada de LLC, porque aqui no primário do Chopper tem duas indutâncias, a indutância normal e a indutância parasita ou indutância de fuga, como queiram, e o C, que é do capacitor. Nessa aula, a gente vai estudar o sincronismo entre o sinal senoidal gerado no capacitor e o chaveamento dos dois MOSFETs. A gente vai ver como é que se sincroniza isso. A gente vai ver, inclusive, como é que o capacitor gera uma tensão senoidal nos terminais dele. Beleza, pessoal? Para essa aula, nós vamos utilizar esse maravilhoso osciloscópio da Rigol DHO802, que você pode adquirir no nosso parceiro comercial RioLink. O link deles está aí na descrição do vídeo. Lá, usando o código de cupom, o cupom Burgos10, você pode obter 10% de desconto, não somente na compra desse osciloscópio, mas qualquer outro osciloscópio da linha Rigol. São osciloscópios maravilhosos que vão equipar a sua bancada, o seu laboratório, a sua oficina de eletrônica, tanto na área de concertos quanto na área de projetos e também na área de automação, tá bom, pessoal? Na verdade, o osciloscópio serve para qualquer área da eletrônica que você for trabalhar, beleza? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês, teoricamente, como esse circuito funciona, como é que é gerada a tensão alternada aqui no capacitor, e depois a gente vai ver na prática utilizando o osciloscópio. Para essa explicação teórica, eu tenho o esquema dessa fonte, que está aqui, ó. Na verdade, eu puxei só a parte do circuito de potência, onde estão os MOSFETs, o capacitor em série, que é esse. Esse outro aqui não tem no circuito, tá, pessoal? Ele está aqui em paralelo, mas não tem ele no circuito, só tem esse daqui. Observe que o meio dos MOSFETs vai ligado em série com o primário do Chopper e o capacitor aqui que vem depois, tá? Muito bem. Pessoal, algumas coisas antes de eu explicar o funcionamento que vocês devem compreender. Esse circuito funciona baseado na troca de energia entre o capacitor e a bobina, tá? E quem vai fazer com que haja troca constante de energia entre os dois são os dois MOSFETs, os dois chaveadores. Conforme eles conduzem e cortam, a gente vai tendo a troca de energia entre bobina e o capacitor, para gerar a tensão alternada aqui nos terminais deste capacitor, tá bom? Pessoal, eu vou colocar um pequeno gráfico aqui, ó, que aqui não tem espaço, eu vou colocar aqui em cima, relacionado à carga e à tensão gerada nesse capacitor. Aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, colocar o gráfico aqui, ó, tá bom? Muito bem? Então, esse gráfico eu vou por aqui, é relacionado com a carga e descarga desse capacitor, beleza? Muito bem. Esses transistores aqui, embora eles tenham um diodo intrínseco, e esses diodos vão conduzir durante o dead time, né? O que é o dead time? É um tempo na qual nenhum dos dois transistores vai conduzir, porque esses transistores conduzem alternadamente. Só que tem os períodos de transição entre um e outro em que nenhum deles vai conduzir. E no período de transição que entra o diodo, tá? Porém, a gente vai tratar como uma coisa só. Esse transistor conduzindo a uma coisa só, primeiro conduz o diodo, depois o transistor, a gente vai tratar como uma coisa só. E esse outro transistor, primeiro conduz o diodo, depois o transistor, mas a gente vai tratar como se fosse uma coisa só, para a gente mostrar lá no osciloscópio. Legal? Muito bem. Então, essas coisas aí que vocês têm que entender logo de cara, que a gente vai tratar transistor e diodo como se fosse um só. Beleza? Muito bem. Então, vamos supor o seguinte. Quando você ligar a fonte, a gente não tem energia nenhuma na bobina e também não tem energia nenhuma carga no capacitor, tá bom? E lembre-se que um capacitor descarregado é como se fosse um fio, ele é um circuito fechado. Depois conforme ele vai carregando, a corrente por ele vai diminuindo até cessar, quando ele já está carregado, tá? Pessoal, na prática, esse capacitor ele não fica totalmente sem tensão. Ele tem uma tensão aqui que é a metade da tensão no meio dos dois transistores. Por exemplo, esses transistores, supondo que eles recebam 380 volts, no meio deles aqui eu vou ter 190. No capacitor eu vou ter 190 em termos de tensão contínua.
Porém, devido à carga e descarga do capacitor, essa tensão ela vai ficar maior do que 190, menor, maior, menor. Ela vai se alternando para cima e para baixo de 190. Porém, a gente vai considerar como se não tivesse tensão nenhuma aqui, tá? Para facilitar a explicação. Beleza? Muito bem. Então assim vai ficar mais fácil vocês entenderem e depois a gente mostrar aqui no osciloscópio. Pessoal, então vamos supor no primeiro instante que esse transistor aqui vai conduzir. Você ligou, vai conduzir esse daqui primeiro. Ele vira uma chave ligada. Na hora que ele conduz, ele vai aplicar aquela tensão de 390 volts no pino 4 e o pino 2 vai ser ligado ao terra. Portanto, ele vai gerar uma tensão positiva nesse terminal e uma tensão negativa nesse terminal. Então, vai circular uma corrente aqui pelo primário, ela vai criar um campo magnético. Ó, a corrente vai aqui, ó, de baixo para cima. E aí, essa carga negativa aqui, ó, vai se acumulando no terminal do capacitor. Ó. O capacitor ele começa a carregar com carga negativa em cima. Aqui, ó. Tá vendo? E aí a tensão no terminal dele vai de 0 para um valor máximo negativo. Olha que interessante. Então esse transistor começa a conduzir, ele transfere essa carga negativa que tem aqui para o capacitor começa a carregar, e aí a tensão nele vai ficando negativa, vai diminuindo, tá? Só que chega uma hora que esse capacitor já está carregado. Obviamente que aqui embaixo vai ter carga positiva, tá? Esse capacitor tem uma hora que ele vai ficar carregado. E quando ele está carregado, não circula mais corrente por ele, pelo circuito. Quando ele já está carregado, como não circula mais corrente, o campo magnético aqui da bobina vai encolher e vai inverter essa polaridade. Vai inverter isso aqui, ó. Então vai ficar, deixa eu apagar aqui, vai ficar positivo aqui em cima e negativo aqui. Mas esse transistor continua conduzindo, ó. Só que agora continua circulando corrente agora pelo chopper, porque agora vai descarregar o capacitor. Tá vendo que tem carga negativa aqui? Aqui ficou positivo. Então agora essa carga positiva vai anular a carga negativa do capacitor, ou seja, a bobina vai descarregar o capacitor. E a energia do capacitor vai ser armazenada na bobina, tá? Então começa a descarga do capacitor devido a essa carga positiva. Lembre-se, o transistor ainda está conduzindo. Agora a corrente vai ser a corrente de descarga. Então vai sumir a carga negativa daqui. Portanto, a tensão no capacitor vai subir até chegar no zero de novo. Zero de novo. Só que eu ainda tenho uma carga positiva aqui, ó. Agora vai começar a carregar o capacitor positivamente aqui. Agora começa a carga positiva aqui. Então a tensão dá uma pequena subida para o lado positivo. E aí acabou a condução desse transistor. Acabou. Agora vem a condução do transistor de baixo. Lembre-se, primeiro o diodo, depois o transistor. Agora vem a condução do transistor de baixo. Tá? O transistor de baixo vira um fio. Como a energia quase toda está armazenada na bobina, ela funciona como se fosse uma bateria. Tá vendo aqui, ó? Bateria, mais e menos. O mais vai ligado nesse terminal do capacitor e o menos no terminal de baixo via o transistor de baixo. Então agora, pessoal, no sentido contrário, vai circular uma corrente para baixo que vai carregar o capacitor com carga positiva aqui em cima e negativa aqui embaixo. Olha a carga positiva aqui e a carga negativa aqui embaixo. Agora a corrente circula para o outro lado. Então, como a tensão no capacitor nesse terminal vai ficando mais positiva, ela vai subindo aqui, ó. Vai subindo, subindo, subindo e chega no máximo positivo. Quando o capacitor já está carregado, essa corrente aqui vai diminuir. Essa corrente aqui vai diminuir até zerar. Quando ela zera, o que acontece? O transformador diminui o campo magnético e inverte a tensão aqui, ó. Inverte de novo a tensão. Então nós temos agora positivo embaixo, negativo em cima. Agora, essa carga negativa aqui, ó, esse transistor continua conduzindo.
essa carga negativa agora, olha, vem para cá e a carga positiva vai vir para cá. A corrente continua na mesma direção, só que agora vai descarregar o capacitor. Olha, agora descarrega o capacitor. Agora a corrente muda de sentido, fica no mesmo sentido, só que descarrega o capacitor. Descarregando o capacitor. A tensão no terminal dele vai diminuir até chegar no zero de novo. Olha que legal, zerou. Só que eu ainda tenho uma tensão negativa, esse transistor ainda está conduzindo. Então, agora nós vamos começar a carga negativa do capacitor, vai um pouquinho para baixo. Um pouquinho abaixo de zero. Aí, esse transistor corta e começa o de cima de novo. Agora, a corrente vai para cima, joga essa carga negativa aqui de novo, e a tensão no terminal dele vai diminuir até o máximo negativo de novo. Quando chega no máximo, o capacitor está carregado, não vai circular mais corrente, vai inverter a polaridade aqui outra vez. Vai inverter a polaridade. Mais aqui, menos aqui. Agora a carga positiva vai descarregar o capacitor. A corrente no mesmo sentido, ó, porque ainda está conduzindo esse, tá? Mesmo sentido. Só que agora descarrega o capacitor. Descarrega, chega no zero e carrega com um pouco de tensão positiva. Sobe de novo. Aí, esse transistor para de conduzir. Volta o outro. Volta o outro a conduzir. Esse outro transistor conduzindo, tá vendo? Bateria, positivo, negativo, carrega o capacitor positivamente aqui e negativamente embaixo. Quando esse conduz, tensão sobe. Quando chega no valor máximo, não tem mais corrente, a tensão aqui inverte outra vez. Agora fica negativa aqui, positiva aqui. Agora, essa carga negativa descarrega o capacitor de novo, porque aqui é positivo, aqui é negativo. Descarrega o capacitor de novo, esse trânsito conduzindo. Descarrega o capacitor de novo. Opa. Descarrega outra vez. E a tensão no terminal dele diminui para zero de novo e pega um pouco da carga negativa aqui. E assim o ciclo vai. Tá? Vocês podem observar que quando o transistor de cima conduz, na metade do ciclo a tensão fica mais negativa e na outra metade ela sobe do zero, fica um pouquinho positiva, quando o de cima está conduzindo. Quando o de baixo está conduzindo, a tensão sobe para o máximo positivo, depois ela desce e fica um pouco negativa. Aí começa o de cima de novo. O de cima leva a tensão para o negativo, depois a tensão vai subir e fica um pouco positiva. Daí volta o de baixo faz a tensão subir para o máximo positivo, cair para zero e para um valor negativo ainda quando recomeça o de cima. Então é assim que funciona. Então percebam que há troca de energia entre o capacitor e a bobina. Quando o transistor de cima está conduzindo, a corrente circula no sentido do pino 4 para o pino 2, e quando o transistor de baixo é quem está conduzindo, a corrente circula do pino 2 para o pino 4, ou seja, a corrente muda de sentido cada vez que os transistores trocam de condução. Mas a tensão gerada no capacitor é uma senoide. Olha que interessante, né? Que é a troca de energia que o capacitor vai tendo com o enrolamento, com a bobina aqui do primário. E essa variação de tensão e de corrente é que vão gerar as tensões no secundário desse chopper. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona esse tipo de circuito. Assim que é gerada a tensão aqui no capacitor em relação ao chaveamento dos dois transistores. Lembrando que o chaveamento dos dois transistores, ele vai gerar no meio deles uma onda quadrada
Aqui a onda é quadrada, tá? Não essa coisa feia aqui, tá? É mais ou menos uma ideia. Aqui é onda quadrada. Quando o transistor de cima conduz, ela fica em nível alto. E quando é o transistor de baixo que conduz, ela fica em nível baixo. Mas o ciclo ativo dos dois transistores é o mesmo, tá? É um pouco menor do que 50% porque tem o dead time, né? Que é o tempo que você garante que nenhum dos dois está conduzindo. E nesse intervalinho de tempo do dead time, na transição, quem vai conduzir é o diodo intrínseco em cada um, tá bom? Muito bem. Então é assim que funciona o circuito, né? Assim que é gerada a onda senoidal aqui nos terminais do capacitor, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, antes de eu passar para o osciloscópio, né? Ó, a gente vai ver agora na prática, aqui na fonte, usando o osciloscópio, como é que são essas duas ondas, como é que elas se relacionam entre si. Mas antes de eu mostrar isso para vocês, pessoal, não percam que nós estamos... Se você quer estudar eletrônica conosco, se você quer aprender eletrônica, quer se aperfeiçoar na área da eletrônica, para você trabalhar com eletrônica, ganhar seu dinheiro, ter outra fonte de renda, se você já trabalha com outra coisa e quer também trabalhar com eletrônica, ou você gosta de eletrônica por hobby, você pode fazer os nossos cursos de eletrônica lá na Burgos Eletrônica, nosso site, na nossa loja virtual. Na nossa loja virtual, que está aqui, ó, é www.burgoseletronica.com.br. Você vai acessar a nossa loja, né? Então aqui na nossa loja, pessoal, nós temos descontos de 50% ou mais em todos os cursos da Burgos Eletrônica, livros técnicos, porque esse aqui é o mês de aniversário meu e do canal Burgos Eletrônica, o mês de maio, né? Então nós estamos com a promoção de aniversário em maio, que vai até dia 31 de maio. Então aqui você pode adquirir os seus cursos pela metade do preço, como vocês estão vendo. Se você quiser adquirir os cursos em combo, em coleções, ele tem um desconto maior do que 50%. Falando em coleções, lembrando, você pode comprar aqui na nossa loja, você pode parcelar sem juros, você pode comprar no cartão, no boleto, no Pix, tá? E falando em combos, que são cursos em coleção, se você adquirir esse combo aqui, ó, que são todos os cursos da Burgos Eletrônica por R$ 400, ou seja, ele já está com 60% de desconto. No mês do meu aniversário e do aniversário do canal Burgos Eletrônica, eu vou dar de presente também mais 2 cursos. Esse aqui, o uso profissional de osciloscópio, que ele está por R$ 100. E esse aqui também de presente, o curso da fonte Sony KDL, ele não está incluso naquele pacote geral, tá? Nem esse. Mas eu vou dar de presente os 2, tá bom? Se você adquirir esse pacote aqui, até dia 31 de maio. Até dia 31 de maio que termina a promoção, tá bom? Beleza, pessoal? Então aproveitem lá. Sendo que essa coleção você pode comprar aqui na nossa loja ou pelo Mercado Pago, tá? São os primeiros links aí na descrição do vídeo, tá bom? Você pode comprar direto pela loja ou pelo Mercado Pago, é mais barato pelo Mercado Pago, um pouco mais barato, tá bom? Lá no Mercado Pago você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão, beleza? Muito bem, então aproveita lá. E se você puder ajudar na nossa vaquinha aqui, a gente tem uma vaquinha para trocar todos os equipamentos eletrônicos que a gente usa para fazer aula, vídeo, curso, para a gente fazer as nossas lives também, né? Então, nós temos aqui uma vaquinha, tá aí na descrição do vídeo. Se você puder ajudar a gente, para a gente trocar nosso equipamento, ficaremos extremamente agradecidos. No caso, eu, tá bom? Beleza, pessoal? Muito bem. Então, agora, nós vamos passar aqui para a nossa prática, né? Pessoal, lembrando sempre, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. E se você puder ajudar o canal também pelo clube de membros, né? Você pode clicar aqui, lá na área de membros, né? Com um pequeno valor você ajuda e nós oferecemos vídeos, lives, cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os patrões. Observe que lá na área de membros tem um novo cupom de desconto de 30%. Então, mesmo os cursos que estão em promoção, você pode usar o cupom para conseguir um desconto maior ainda, você que é membro do canal Burgos Eletrônica, tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha lá na área de membros do canal Burgos Eletrônica. Pessoal, então como eu falei para vocês, aqui nessa fonte, nós temos os 2 MOSFETs aqui, ó, e o capacitor que fica ligado em série com o transformador Chopper. Lembrando que os MOSFETs são ligados num pino do primário e o outro pino do primário vai em série com o capacitor. Então nós vamos utilizar esse osciloscópio aqui da Rigol,
Sendo que o canal 1, que é o amarelo, a gente vai colocar no meio dos dois transistores, para a gente ver o sinal. E o canal 2, que é o azul, a gente vai colocar no terminal do capacitor que está junto com a bobina, tá? Para a gente ver a tensão gerada no capacitor. Então, a gente vai começar aqui, ó. Vou começar com a entrada do canal 1, que é a ponteira amarela. Ó. O terminal 1 eu vou colocar no meio dos transistores. Já coloquei, tá? Muito bem. A fonte está desligada por enquanto. E o terminal 2 eu vou colocar no capacitor. No terminal do capacitor, que vai ligado junto com o transformador. Então, percebam, o canal 1 está ligado no meio dos MOSFETs e o canal 2 está ligado no capacitor. E a gente vai ver a forma de onda nos dois e como é que ela se relaciona, tá? Agora, pessoal, detalhe super importante. As ponteiras têm que estar em vezes 10, as duas ponteiras em vezes 10. E no caso do osciloscópio, eu quero mostrar para vocês como é que nós ajustamos ele, né? Ó. O osciloscópio, o canal 1 que vai no meio dos transistores, nós colocamos a ponteira em... Nós colocamos a escala em 100 volts, aqui ó, 100 volts por divisão, a ponteira aqui em vezes 10, e no canal 2, nós colocamos a escala em 20, e a ponteira em vezes 10 também, tá? E a entrada em AC nas duas. Legal? Muito bem. Então, agora, nós vamos ligar a fonte para ver como é que se comporta aí os dois sinais, né? E aí vocês vão entender direitinho como funciona essa fonte, tá? Muito bem aqui. Só acertar aqui as... Pronto. Muito bem. Bom, então aí nós temos a fonte funcionando, a gente tem os dois sinais. No meio dos transistores em amarelo e no capacitor em azul, tá bom? Vamos ver aqui, ó, na tela do osciloscópio. Olha só. Então, olha que interessante. O amarelo é o meio dos transistores. Quando está em nível alto, quer dizer que o transistor de cima está conduzindo, aquele que vai ligado no mais B. Em nível baixo é o transistor de baixo, que vai ligado no terra. Olha só que interessante. Quando o transistor de cima conduz, o que está ligado no mais B, olha como a tensão no capacitor, ó, ela começa a diminuir até chegar no máximo negativo aqui, ó. E depois ela começa a subir, ó. Quando chegou aqui, inverte a polaridade da tensão gerada no transformador, e aí o capacitor começa a descarregar, tá vendo? Ó? Até chegar no zero aqui, ó. E isso o transistor de cima ainda conduzindo. Aí a tensão começa a subir positivamente no capacitor. E nesse ponto aqui tem a transição, o transistor de baixo que vai conduzir. Ó. Aqui é o transistor de baixo. Então, conforme o transistor de baixo está conduzindo, a tensão no capacitor vai aumentando positivamente até o máximo. Tá vendo? E aí ela continua, o transistor de baixo continua conduzindo, só que aqui chegou o máximo da carga positiva no capacitor, ele vai descarregar, porque quando chega no máximo, não circula mais corrente, o campo magnético inverte, e aí o capacitor começa a descarregar. Olha que interessante, ele descarrega até zero, e aí ele carrega com uma tensãozinha negativa até a transição. Na transição, volta a conduzir o transistor de cima, aí a tensão negativa fica mais negativa até o máximo negativo. Depois ela começa a subir, isso com o transistor de cima conduzindo. Começa a subir, zera, e aqui o transistor de cima conduzindo, a tensão sobe um pouquinho, fica um pouco positiva no capacitor. Transistor de baixo conduzindo, a tensão no capacitor vai subindo positivamente, quando chega aqui, inverte a tensão no transformador, começa a descarregar o capacitor, tá vendo? Até zero. Depois inverte, né, a carga um pouco de carga negativa na transição, e quando sobe a tensão, ou seja, o transistor de cima conduzindo, a tensão fica negativa. Perceberam como é o inverso? O transistor de cima conduz, nós temos o semiciclo da tensão alternada no capacitor.
Quando o transistor de baixo conduz, a gente tem um semiciclo positivo. Olha que interessante, né? Olha que interessante o trabalho aqui do capacitor de acordo com a condução do transistor de cima e do transistor de baixo. O transistor de cima faz a tensão carregar negativamente e descarregar o capacitor. O transistor de baixo faz o capacitor carregar positivamente e descarregar de novo, tá? O valor das tensões. A tensão do chaveamento no meio deles e a tensão no capacitor. Ó. O chaveamento é de pico a pico 495 volts, quase 500 volts daqui para cá, chaveamento. E a tensão de pico a pico do capacitor é 90 volts, tá? Bem legal, bem interessante, né? Pessoal, antes que vocês me perguntem, mas por que se ali tem 400 volts, como é que deu 495 volts? Aqui não pode esquecer, pessoal, que a gente tem a energia armazenada na bobina também, tá? Então ela aumenta um pouco a tensão lá na saída, tá? Beleza, pessoal? Que legal, né? Bem interessante isso aqui. Como é que funciona a fonte half-bridge, como é que ocorre o sincronismo entre a condução dos dois transistores e a onda gerada no capacitor de poliéster, que vai ligado em série com o transformador. Então aqui, ó, energia armazenada no capacitor transfere energia para a bobina. Armazena no capacitor, transfere para a bobina. Armazena no capacitor, transfere para a bobina. E assim vai, de acordo com a condução dos transistores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. Aproveitem as promoções que estão aí na descrição do vídeo, né? Nos primeiros links da descrição. E nos veremos aqui numa próxima aula.